administração da Fundação Getúlio Vargas. Mas não é só o servidor que nós estamos preparando. Nós estamos preparando todos os nossos juízes para se adaptarem ao novo sistema de informática. Nós estamos procurando limpar as nossas pautas, saldar todo o nosso passivo em termos de volume de trabalho para nos colocar absolutamente em dia, porque São Paulo tem que estar em primeiro lugar no Brasil. Ele é o carro-chefe da economia e tem que ser também o carro-chefe em matéria de justiça. Houve aí nosso presidente, acho que pisou no calo do CNJ, quando deu aí um discurso na abertura do ano judiciário, de certo modo inconformado com certas posições do CNJ, e houve então uma matéria com o Corregedor Nacional da Magistratura, o ministro Padua Ribeiro, onde ele traz dados de que São Paulo seria campeão de reclamações. Nós queremos que ele dê essa mesma entrevista no próximo ano, dizendo que São Paulo é o campeão de elogios da população que usa o serviço judiciário em São Paulo. E nós estamos trabalhando para isso, estamos construindo isso. Nós acreditamos que esse título de campeão nós não merecemos, né? Quem dera que nós fôssemos campeões no futebol e em outros tantos títulos que nós lutamos muito por merecer. No nosso querido Corinthians, que o presidente é conselheiro, e outros, e eu também sou torcedor fanático, não é? Mas eu digo que nós precisamos construir uma agenda positiva. E eu queria convidar a todas as associações do Brasil que mostrem que o judiciário não é só defeito. O judiciário também produz excelente serviço para a comunidade. Vamos olhar para os nossos navios que andam lá pelo Amazonas, registrando, casando pessoas, decidindo demandas, outorgando escrituras, fazendo tudo o que precisa ser feito. Vamos lembrar da nossa justiça móvel aqui no estado de São Paulo, dos nossos juizados especiais. Vamos olhar para a nossa população, mais de 40 milhões de pessoas, e vamos verificar que o número de decisões que nós produzimos, mais de 1 milhão, com certeza é um número bem significativo e demonstrativo do esforço da magistratura e dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós vamos vencer esse desafio. Doutor Calandra, o CNJ surgiu com uma esperança muito grande de toda a população. É um órgão que vai mudar toda a feição da justiça, agora as coisas vão funcionar. E a gente assistiu algumas medidas pontuais, como o combate ao nepotismo, que foi até encabeçado pela própria MB, isso surtiu um resultado muito grande de mídia. Um momento depois, o CNJ virou vilão também dessa própria mídia, acusado de supersalários. Afinal de contas, na opinião do senhor, o que é esse CNJ? Na verdade, o CNJ ele foi instituído pelo legislador constituinte. Eu sempre discordei da constituição desse tipo de conselho, até porque ele está integrado, na sua maioria, por juízes federais, cuja, vamos dizer, no concerto nacional, são a minoria. Então, a maioria não tem um número de cadeiras significativa no sentido de ter voz e voto dentro do Conselho. A maioria que eu digo é a Justiça Estadual, que é quem responde pela jurisdição do cidadão, que está do lado de você todo dia, resolvendo questões de família, questões criminais, e nós acabamos sem o número de assentos correspondentes, sem voz, vamos dizer, pelo voto dentro do Conselho, embora tenhamos grandes elementos provindos de São Paulo dentro do próprio CNJ. A função do CNJ há de ser a função de colaborar para que o Poder Judiciário se modernize. Eu acho que essa deve ser o grande desenho do CNJ. Ele não pode assumir a posição de xerife de juiz. Eu acho que essa posição de perseguir os maus juízes e punir é exercida pelas corregedorias, pelos tribunais de justiça, e eles têm feito isso de modo eficaz, também pelo STJ,
porque é para lá que se dirigem as causas quando envolvem integrantes de tribunal. O STJ tem punido, tem afastado magistrados. Então, os mecanismos da Constituição, eles funcionam e muito bem. O que nós não podemos é pegar um mecanismo devotado exclusivamente a ser um arquiteto de um novo tempo e colocar para ele a função de ser um balcão de reclamações. Com isso, nós vamos desnaturar o Conselho, vamos desprestigiá-lo, e se nós não tivermos uma representação maior do segmento estadual no próprio CNJ, esse CNJ acaba não chegando ao seu porto, ao seu destino. A advocacia tem que estar presente, o Ministério Público tem que estar presente, mas o maior segmento, que é o segmento da Justiça Estadual, ele tem que ter uma presença mais marcante dentro do próprio CNJ. E quando falo em nepotismo, eu não critico aquela vertente que combate o emprego de parentes, o compadrio. O grande equívoco de combater o nepotismo é transformar o parente em pária social, como existe em certas sociedades lá no Oriente Remoto. O que nós não podemos é transformar o parentesco num defeito incurável. O que é preciso é que cargos em comissão sejam restritos, sejam poucos, ligados ao próprio executivo. A Inglaterra, se tiver 100 cargos em comissão, é muito. A Espanha, a Itália e outros países, a mesma coisa. Então, por que nós temos que ter aqui um exército de cargos em comissão? Cargo público deve ser provido por concurso, mesmo que esse concursado seja parente de alguém. Ele tem o direito de prestar um concurso e passar nesse concurso, desde que esse concurso, como nós fazemos aqui em São Paulo, por exemplo, quando nós vamos recrutar servidores, nós chamamos a VUNESP, que é a entidade que faz o próprio vestibular da FUVEST. Portanto, uma entidade acima de qualquer suspeita, aonde não há influência, nem compadrio, nem coisa nenhuma. E proibimos na nossa lei o recrutamento de qualquer cargo em comissão para juiz por parentes. Isso nós já proibimos quando criamos os próprios cargos de assessor para desembargador no Tribunal de Justiça. Então, eu penso que a grande saída para banir o nepotismo, não só do Judiciário, do Executivo e do Legislativo, é criar o concurso como única porta de entrada para o servidor, seja ele temporário ou definitivo. Tá. Doutor Calandra, infelizmente nosso tempo se esgotou, a pauta ainda está grande aqui. Gostaria de convidá-lo para participar de um outro programa nosso, a gente explicar um pouquinho mais do que é a PAMAGES e o que é magistratura para os nossos telespectadores. Eu queria dizer num minuto ainda, para aproveitar esse um minuto que resta, para fazer aqui um agradecimento ao deputado Arnaldo Faria de Sá. Na última legislatura, 11 horas e 28 minutos, foi pretendido retirar a gratificação eleitoral dos juízes estaduais e colocar um juiz federal como corregedor de toda a magistratura estadual. Evidentemente que esses dispositivos não poderiam ter sido aprovados e foi através do deputado Arnaldo Faria de Sá, do deputado Fleury Filho, do deputado Arnaldo Madeira, deputado Panúzio e outros deputados mais que me falham o nome nesse momento, que nos ajudaram a evitar esse desastre que seria a aniquilação da função eleitoral do juiz estadual, que tem uma história de eficiência que faz inveja até para americanos, não é? E nós não podemos federalizar aquilo que tem sido tocado pela Justiça Estadual com competência, com aprovação no Brasil e no estrangeiro. Tá certo. Muito obrigado, doutor Calandra. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.